vocês? Eu espero que sim. E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre o top 10 países que mais consomem animes de todo o mundo. Será que você é daquelas pessoas que acham que o Japão é o país que mais consome anime porque é o berço dessas obras, é o berço dessas indústrias? E em que posição que está o Brasil? E se o Japão não é o país que mais consome animes, qual é esse país? Você já se perguntou alguma dessas perguntas ou perguntas parecidas? E é sobre isso que eu vou estar falando aqui nesse vídeo, né? Então, aquelas coisas básicas: se inscreve, deixa o like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês, ativa o sininho pra sempre que eu postar um vídeo novo, você ser notificado, me segue no meu Instagram, @NandaGeek, segue as minhas duas parceiras, forma de ajudar o canal, link aí embaixo na descrição. E antes de eu ir falar diretamente dos números, né, e da porcentagem de pessoas que assistem animes em cada um desses 10 países, eu quero avisar pra vocês que o link da onde eu tirei essas informações vai ser o primeiro link aí embaixo na descrição. Então, se vocês querem mais informações, saber como que a pessoa que fez esse estudo, essa pesquisa, chegou a essas conclusões de uma forma mais concreta, vão lá dar uma olhadinha no link, porque eu vou estar falando apenas dos números e tal. E outra coisa é que eu vou estar falando de forma aproximadamente, né? Porque nasce pessoas todo dia, morre pessoas todo dia, novas pessoas começam a assistir animes, outras pessoas param de assistir animes, então não tem como a gente afirmar um número exato com total precisão. Então são números de pessoas aproximadamente e uma porcentagem aí de certo. Tudo bem? Então, sem mais enrolação, bora lá. Em 10º lugar, o país que mais consome animes é a Espanha. Além do espanhol ser a 4ª língua mais falada no mundo, né? A gente pode perceber que muitos animes e mangás são traduzidos para espanhol. Até o site, né, o aplicativo oficial da Shonen Jump, que é a Manga Plus, inicialmente fazem traduções das obras dela para inglês e espanhol. Agora eles estão fazendo em português. Por quê? Porque o Brasil, cada dia que passa, cada vez mais, as pessoas estão tendo acesso a animes e cada pessoa estão consumindo mais animes, né? E já eu vou falar qual que é a posição do Brasil aí nesse ranking. Então, de uma forma aproximadamente aí, em média, mais de 17 milhões e meio de pessoas consomem animes diariamente na Espanha, e isso dá um total de 38% da população. Em 9º lugar, Japão. Muitas pessoas achavam, né, eu já pesquisei, e sim, Japão aparece em primeiro lugar em muitas pesquisas como o país que mais consome animes, porque animes e mangás, né, essa indústria foi criada no próprio Japão, né, mas não é o Japão que mais consomem isso. Por quê? Porque o número de pessoas que moram no Japão não é tão grande, né, porque o Japão em si, ele é um país menor, né, então o país que... sem spoilers aqui, né? Assistem pra vocês saberem quem tá em primeiro lugar. Então, assim, o Japão, né, ele tem grande influência em relação a animes, né? Tipo assim, os animes e mangás, eles não chegam a influenciar diretamente na economia do Japão, tá? Caso você tenha pensado isso, não. Eu também fiquei até desapontada, né, porque eu achei que influenciava pelo menos um pouquinho na economia do Japão, e não influencia, mas é uma coisa assim que tem muita influência para os japoneses, porque existem bairros, cidades inspirados em animes, e existem parques temáticos de animes. Existe o parque do One Piece, existe o parque do Naruto, existe o parque de Shingeki no Kyojin, e entre outras obras. Existe centro de culturas relacionado a somente otakus, animes, mangás, justamente porque tem grande relevância no país. E caso vocês não saibam, no Japão existe o dia do Goku. Não é um trem assim que os japoneses, os otakus, inventaram, não. O governo assinou que dia 9 de maio, desde 2015, é o dia do Goku. Ou seja, o Goku, ele tem um dia internacional no Japão. Só pra vocês verem quão grande é a influência do anime no Japão, porque afinal de contas essa cultura saiu de lá. E aproximadamente mais de 42 milhões de japoneses consomem animes diariamente. Isso dá um total mais ou menos de 37-38% da população. Em 8º lugar, o país que mais consome animes no mundo é o México. O anime, ele tem muita influência no México desde a época de 1985, quando foi ao ar a primeira parcela de Dragon Ball Z lá na TV aberta. De lá pra cá, né, o acesso à internet foi aumentando, então muitas pessoas cada vez mais acabam tendo mais acesso a animes e mangás, entre outras coisas, cultura otaku e tal, tudo mais. E aproximadamente mais de 58 milhões
de mexicanos consomem animes diariamente. Isso dá um total de 47% da população de todo o México assistem animes. Em sétimo lugar, o país que mais consome animes no mundo é a Filipinas. Sim, o Filipinas, sim, mano, e é mais de 60% da população que assiste animes diariamente. Mais de 64 milhões e meio de filipinos assistem animes e mangás todo dia. Daqui uns dias, animes e mangás vai tomar conta do país, né? Porque mais de 60% da população, gente, é muita coisa. E até convenções de otakus nas Filipinas, sabe? Em relação a animes. As pessoas assistem animes na TV aberta, pela internet, tem essas convenções de otakus. Até os próprios estudantes das faculdades, eles têm acesso à internet, eles usam, digamos assim, animes como inspirações para poder fazer estudo, trabalhos, provas e tal. E se você for pesquisar um pouco mais sobre isso, você realmente vai ficar admirado, né? Porque quando eu vi esse número, essa estatística, né, eu pensei, caraca, gente, é gente demais, será que é verdade? E aí eu fui dar uma olhada e eu fiquei, tipo, lisonjeada com os resultados. Agora, em sexto lugar, tem um país que eu vou falar pra vocês, é realmente extraordinário, e eu tô falando dos Estados Unidos, a potência mundial. Eu jurava que Estados Unidos estava pelo menos em terceiro lugar de pessoas que mais consomem animes. Nunca imaginei que o Brasil, demorou a cair a ficha, que o Brasil consome mais anime do que nos Estados Unidos, tá? Mas assim, o grande número de pessoas que consomem animes aqui no Brasil tá aumentando cada vez mais, porque a Netflix tá trazendo mais animes. A gente tem a Funimation, a gente tem a Loading, né? Mas a posição do Brasil, agora eu falo, tá certo? Em sexto lugar, Estados Unidos, a potência mundial. Os Estados Unidos, ele é um grande influenciador de animes, né? Por mais de 3 décadas. Até os filmes do estúdio Ghibli, né, que é o considerado aí o melhor estúdio de animações japonesa. Saiu um filme do estúdio Ghibli, você pode ter certeza que esse filme ele vai ser exibido lá nos cinemas dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles não têm uma densidade de população tão grande como a China ou Índia, né, mas a sede de muitas plataformas de streaming, né, que passam animes são nos Estados Unidos, como a Netflix, como a Crunchyroll, como a Funimation, entre várias outras. E fora que os animes lá, eles passam na TV aberta também. E assim, uma curiosidade pra quem não sabe, se eu não estiver enganada, a Netflix dos Estados Unidos já tem um One Piece quase completo, e o One Piece tá chegando aqui no Brasil agora. E outra coisa também que tem grande influência ao animes e mangás lá nos Estados Unidos, né, também, tipo assim, a gente, por exemplo, saiu um capítulo do mangá, ele é traduzido nos Estados Unidos e as pessoas do Brasil traduzem do inglês para o português, né? Não é uma tradução do Japão pro português, né? Além do que o inglês, ele é a língua universal do mundo, ele é a língua mais falada no mundo, né? Então, tudo isso tem grande influência, sim. De tudo isso que eu falei em relação a animes e Estados Unidos, cerca de 23% da população dos Estados Unidos consomem animes, né? Que acaba sendo um número muito pouco em relação a outros países, mas por isso, pelos Estados Unidos ser um país muito grande, esse número de pessoas acaba sendo maior do que os outros países, porque são mais de 74 milhões de americanos que consomem animes diariamente. Em quinto lugar, a gente tem um país grande, muito grande, e eu tô falando da Rússia. A Rússia tem muita influência na criação de animes, principalmente em nomes, né? Tipo assim, a Rússia, ela tá na guerra desde sempre, né? Então, alguns conflitos, guerras e tal, são sempre baseados, tendo algumas referências ali em relação à Rússia, sabe? Tem muitos personagens de animes, né? Em nome de personagens que são inspirados na Rússia. Um deles, que foi o único que eu lembrei aqui, como eu tô fazendo esse vídeo, é o Lieb, lá de Haikyuu. Ele é da Rússia. E algumas guerras que tem em outros animes que também foram inspiração da Rússia, tipo Fullmetal Alchemist, Code Geass. Até Shingeki no Kyojin tem uma leve inspiração aí das guerras, das muralhas em relação a todo o universo que vem da Rússia. E apesar que várias coisas, né, tipo assim, o anime, ele não passa assim na TV aberta e tal, porque lá é um país mais rigoroso e tal, muitas coisas são proibidas, muitas pessoas têm acesso à internet, né, então assim, a densidade da população é enorme, dando um número aí de mais de 90 milhões de pessoas aproximadamente consomem animes diariamente, e isso dá um total de 63% da população consome animes todo dia.
E isso é só lá na Rússia. Quarto lugar, tá aí, né? Bem representado, Brasil. O Brasil é o quarto país que mais consome animes no mundo. Eu até arrupiei. Na verdade, eu não tinha acreditado, de verdade, porque assim, a população, né, da Rússia e dos Estados Unidos é bem maior que a população do Brasil, né? Mas aí eu parei pra pensar, né? Tipo assim, no Brasil, as pessoas elas têm acesso à internet de uma forma muito livre, né? Nem sempre a maioria das pessoas acompanham anime só pelas plataformas digitais, pelas plataformas que são, digamos assim, com selo de verificação, que são as plataformas por onde as pessoas deveriam assistir, né? Porque muitas pessoas não têm dinheiro para poder pagar uma Netflix, uma Crunchyroll, uma Funimation, e aí elas acabam acompanhando animes e mangás pela internet. E o acesso à internet aqui no Brasil, como eu falei, é muito vasto. E fora que aqui no Brasil a gente teve 3 picos de animes. Os animes, eles já passaram na TV aberta brasileira não sei quantas vezes, e nem sei quantos animes, porque foram muitos. E ainda a gente agora tem a Logic, que é uma TV geek só focada em animes, mangás e jogos. Sério, quando eu tô arrupiando aqui. E o anime, ele já é popular no Brasil desde a época de 1960. Nem sei se meu avô tava vivo nessa época. Só pra você ver o tanto que a influência do animes aqui no Brasil, ela é antiga. Agora, com o passar dos anos, né, com os 3 picos dos animes, com o estouro da internet, com o fácil acesso à internet, essa coisa dos animes, elas estão ficando mais presentes, tá? E, assim, mais de 50% da população brasileira assistem animes diariamente. E a tendência dessas pessoas que consomem animes, ela é só aumentar. E atualmente a gente tem mais de 100 milhões de brasileiros que consomem animes diariamente. Isso dá mais de 50% da população. Na verdade são 122 milhões, tá? Porque aí eu falo mais de 100 milhões e aí vocês vão pesquisar, ah, mas, né? Mas enfim, é mais de 122 milhões de pessoas aproximadamente que consomem animes diariamente aqui no Brasil, seja pela Amazon Prime, seja pela Netflix, pela Crunchyroll, pela Logic, pela TV aberta, pelas redes piratas, pelos sites piratas, pelos aplicativos piratas que exibem animes. Então assim, mano, isso é fantástico, mano. Eu não sei como é que hoje em dia a gente vai conversar com as pessoas e as pessoas não sabem o que é anime, né? Porque isso acontece. Ah, você já assistiu anime? Não, não sei nem o que é isso. É aqueles desenhos japoneses, né? Então, assim, daqui uns dias não, né? Daqui uns anos, acho que vai demorar daqui uns 10 anos, as pessoas elas vão ter mais influência dos animes, os animes vão influenciar cada vez mais os brasileiros e a gente vai estar quase o Japão aqui, né? Quem sabe? Sério, eu fiquei muito empolgada, de verdade mesmo. Será, né, mano? Mais de 50% da população brasileira consome animes diariamente. E em terceiro lugar, o país que mais consome animes no mundo é a Indonésia. Então eu nunca imaginei que lá os animes teriam tanta influência, né? Mais de 177 milhões de pessoas consomem animes diariamente na Indonésia e isso dá mais ou menos 30% da população, né? Assim, ao mesmo tempo que você pensar, só 30% da população assiste anime, mas só esses 30% dá mais de 170 milhões de pessoas. Em segundo lugar, tá aí uma outra surpresa pra mim. Na verdade, foi uma surpresa e não foi, né? Porque a Índia, né? A população que a Índia tem, né? A Índia, eu acho que ele é o segundo país mais populoso do mundo. Eu acho, não tenho certeza, tá? Mas eu acho. E tem a língua hindi, né? Que é a terceira língua mais falada no mundo também. Com o boom da internet em 2005, né? Dando acesso aos indianos à internet, as pessoas elas puderam se aventurar aí pelas plataformas de streaming, né? Porque da mesma forma que existem algumas plataformas aqui no Brasil, lá na Índia existe. Claro que não é tão grande como aqui, né? Mas lá as pessoas elas têm acesso à internet, elas têm acesso a YouTube, elas têm acesso a plataformas e várias outras formas delas consumirem animes diariamente, fora a TV aberta também. A população da Índia ela é pelo menos 3 vezes maior que a população aqui do Brasil. E em relação a pessoas, a indianos que consomem animes, é mais de 70% da população indiana consome animes, dando mais de não sei nem falar, sabe, esse número que tá aparecendo aí, porque eu acho que é 1 bilhão, mas eu não tenho certeza, né? Desculpa, eu não sou boa em matemática. Esse número aí que tá aparecendo aí na tela pra vocês é o número aproximadamente das pessoas que assistem animes na Índia. Gente, é gente pra caralho, realmente
É muita gente. E em primeiro lugar, o país que mais consome animes, eu não sei porque é uma surpresa para as pessoas, é o país mais populoso do mundo, e eu tô falando da China. A população da China dá pelo menos umas 10 vezes a população do Japão, né? Então não tem como o Japão ser o país que mais consome animes, né? Mesmo que os animes e mangás tenham saído, vindo diretamente nascidos no próprio Japão, sabe? Por causa da população, por causa da densidade da população da China, não dá. Mano, é muita gente na China, é muita gente com um olho puxado e cabelo preto. A China é o país, né, com a maior população do planeta. Cerca de 10% da população mundial vive na China. E a China, ela tem um próprio serviço de streaming de animes que chama Bilibili, e só esse serviço de streaming ganhou mais de 600 milhões de reais. Só com exibição de animes. Só o filme Your Name na China ganhou mais de 533 milhões da moeda deles lá, que eu não sei se é ienes, enquanto o filme Your Name passou no Japão, né, foi a maior bilheteria do Japão e tal, foi 74 milhões de ienes. Vocês estão vendo a diferença aí? E a China, ela já é uma potência mundial, ela é um player do mercado japonês, né, das indústrias japonesas. Quantos figures, panfletos, posters de animes que você compra diretamente da China, os figures mais caros da cada um, não sei o que lá, elas vêm da onde? Elas vêm da China, sabe? Assim, se o Japão, ele é o berço do animes, né, dos animes e mangás, a China, ela é um berço dos produtos de animes e mangás. E tudo isso por causa da influência dos animes que vêm do Japão pra China. Espero que vocês tenham entendido, porque, sério, mano, é muita gente. E se vocês querem saber quantos por cento da população da China, ou o número de pessoas da China que assistem animes, respirem. E tá aparecendo aí na tela pra vocês. Cerca de 81% da população chinesa consome animes. Mano, é gente pra dedéu. E aí? O que vocês acharam? Alguma surpresa aí? Algum país que vocês achavam que não tava na lista? Ou vocês ficaram surpresos porque o Japão não tá em primeiro lugar? Gente, o Brasil tá em quarto lugar, vocês viram? E a tendência é só aumentar, né? Com o acesso à internet que a gente tem, com essas novas plataformas de streaming vindo, com a Loading, com a Funimation traduzindo os animes de inglês, japonês para português, né, dando mais acesso para pessoas especiais que são cegas ou crianças que não sabem ler ainda, né? Então, assim, mano, a próxima geração de crianças que vão vir por aí, elas já vão crescer otaku, sabe? Eu fico toda arrepiada, assim, sério. Realmente é muito emocionante. E assim, se vocês quiserem checar outras informações além dessas aqui que eu falei, é só vocês irem no primeiro link que tá aí embaixo na descrição. E essa pesquisa, esse texto, ela foi feito pela Mariane Quitinho, que ela é fã desse gênero ficcional desde quando ela era uma criança. E o link de tudo que ela falou tá aí embaixo. Eu pesquisei muito em vários sites e tal. Vi sobre a opinião da Crunchyroll, né? Porque a Crunchyroll, ela posta o número de assinantes que ela tem, o mapa lá da onde as pessoas estão assistindo mais tipo de anime. A Netflix fez isso também já. E a Funimation deve que mais pra frente vai fazer também em relação aqui ao Brasil, pra gente saber qual que é o estado que mais assiste animes e tal. Então assim, eu pesquisei muito de todas as pesquisas que eu fiz. Essas informações e esse top 10 que a Mariane fez foi o mais interessante pra mim, que é o mais criativo, que é o mais interessante, porque ela reuniu vários tipos de informações. Então, pra vocês entenderem melhor e se vocês quiserem dar uma olhadinha, é só clicar aí no primeiro link, tá? E esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, né? Então comentem embaixo o que vocês acharam, deixa aquele like, compartilha o vídeo com os amigos de vocês aí. E é isso aí, né? Vamos aumentar cada vez mais o número de otakus aí no Brasil, as pessoas que têm acesso à internet, sei lá, gente, vamos influenciar os mais novos a assistir animes aí também, né? Então, vai lá, manda meu vídeo pra eles, que isso é muito legal, tá? Se seu pai, mas sua mãe ou sua avó, seu tio não sabia da relevância dos animes aqui no Brasil, manda um vídeo pra eles, porque o Brasil tá em quarto lugar como o país que mais consome animes no mundo. Gente, eu tô muito chocada mesmo, tá? Então, um beijo, fiquem com Deus, que eu preciso respirar agora. E aí a gente se vê até no próximo vídeo, né? A gente se vê por aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e tchau!